jogou, ela discutiu essa semana aí com o Rubens e nem jogou isso na cara dele. E tava jogando um monte de coisa. Tá bom, vamos. A Tereza é esperta, mas, gente, então ela foi muito burra de não ter usado isso até agora. Porque até agora ela não jogou nem mesmo na cara dele. Ainda mais quando ele foi humilhar ela pra comprar as ações, tudo. Ainda falou, Genoveva, você tá envolvida nisso, você topou isso. Ela mesma ainda falou. Preciso dar um jeito nessa casa, viu? Amanhã, sem falta, eu tenho que fazer aqui as coisas. Buscar vocês. Beleza, Van. Ela sabe desde o casamento dela, se eu não me engano. Oxi! E ela não fez nenhum jeito da mãe da Ida descobrir de nada? Tá estranho isso então, hein? Tá estranho. Sei lá. Ai, bobinho. Ela usa as coisas no momento certo. Não chegou esse momento ainda. Acho que ela tá esperando o momento certo. Nossa. Bom, apesar que teve momentos que eu dormi, né, na novela. Então, possa ser que eu tenha perdido. Mas ela não jogar nem na cara da Ida. Ainda mais quando a Ida foi lá humilhar ela por causa das ações. Sei lá. Porque nem mesmo a mãe da Ida falou pra Ida sobre ela ter pego os dois junto, que ela deu até um tapa, eu não entendi. Por que ela deu tapa e não contou pra Ida? Isso eu tenho certeza. Ela não contou pra Ida. Tenho absolutíssima certeza.
Daqui a pouco comida pro Bobs. Colocar comida pro Bobs, né, Bobinho? Comidinha pro Bobs. Deixa a novela passando, é que eu não consigo ver aqui na cozinha, menina. Karma, que a gente vai jantar e já vamos voltar. Karma, karma, karma. Karma, karma, karma. Será que tem pratos? Por que carregou o celular pra cozinha, misericórdia? Pra eu cozinhar. Oxi. Você sabe que esse meu perfil não é, né? Esse meu perfil não é de coisa, né? De novela. Ah, não transmitia não. Eu sou eu. Aquelas estão que elas gostam de mim, a gente assiste juntas. Entendeu? A gente assiste juntas a novela. Eu nunca nem vi essa novela. Tem seguidor aqui que viu, entendeu? Que já viu, mas tá assistindo de novo com a gente. Só fazer uma jantinha aqui, porque senão eu vou desmaiar, meu filho. Já tô tempão sem comer. Esquentar o macarrão que eu fiz ontem na madruga e sobrou um pouquinho. Esquentei, mas só isso aqui não mata a fome, né? Então, tô esquentando. Que ninguém vai jogar fora aqui, não. Vocês estão aqui, gente, comigo? Imagina, não precisa pedir desculpa, não. Fica em paz. Ah, Rei, pensei que vocês estavam ficando muda. Não estão falando comigo? Que história é essa? Que palhaçada é essa? O macarrão tá bom, hein? Macarrão de ontem ficou top. Pena que acabou o meu macarrão aqui em casa, acabou. Eu mandei coisa pra Cris, ela tá comentando nos meus stories e não tá vendo aqui a Tere. Ah, ela falou, né? Não, mas ela falou que era até às 7h30, né? Que o filho tinha inglês, não sei o que, não era? Ô Larice, você já falou se você tem filho? Eu não lembro. Tô fazendo minha bebê dormir, tá bom, Maria?
Letícia, olha o triglicerídeos. Ah, pronto. Agora aguenta vocês enchendo meu saco, hein? Não vou falar mais nada pra vocês, não. Ah. É verdade, a Cris não tá vendo Tereza agora. Não tava. Tô aqui editando foto. Sua vida é isso, né? Evento, depois edita foto. Quando eu voltar a ter minhas festas tradicionais, Luma, você vai ser nossa fotógrafa na festa. Vamos te pagar, claro, né? Mari, esse macarrão tá gostoso, viu? Tava, né? Já acabou. Foi o que sobrou de ontem. Ó, lá vem a Thalita. Falar do meu triglicerídeo. Pronto, vai começar. Vai começar vocês falando do meu triglicerídeo, hein? Já tô até sentindo, já. Pelo visto, estou com uma doença autoimune gravíssima. E vocês querendo impedir de eu comer o que eu quero. Minha filha, é uma pena eu não ter dinheiro hoje, que senão eu pedia 2 Mac pra eu comer. Ah, mas você tem triglicerídeo. Ah. Apenas mais uma coisa no meio de tanta coisa fodida. Sabe? Eu vou fazer, deu vontade. Falei hoje você se acabando no pão e macarrão. Thalita! Fica chill, hein? Até tá caindo no meu corpo. Eu que uma vida inteira não tomei refrigerante, quem é das antigas sabe. Esse ano eu não sei o que tá acontecendo aqui, o refri. E o meu exame daquele jeito. Você acha isso certo? Não, mas amanhã ou depois a gente pode morrer, então... Eu preciso ir na feira, isso sim, que saudade dos meus sucos naturais. É a comida tradicional brasileira. Come à vontade, não liga. E por que os italianos não têm triglicerídeos? O que eles fazem pra não ter triglicerídeos, os italianos? Alguém me conta. Brincadeira, Alé, só pra que eu sei, né? Você acha que eu não sei? Por isso que eu tô respondendo assim vocês também. Olha o que nós temos. Queijo! Ah, eu comprei, né, gente? 150 gramas. Aí eu já comi de manhã com pãozinho. Agora a gente finaliza com o nosso... Esqueci o nome. Esqueci.
viciada em refri, graças a Deus. E tem 5 anos que eu não tomo refri, nada de refri. Comprou outro óculos, tivemos que ir numa ótica, pegar uma armação e usar a mesma lente. Porque eu tenho uns vídeos pra gravar e eu tenho um evento na sexta. Como que eu ia com aquele negócio no evento lá do TikTok? Não dá, né? Ia passar vergonha, né? Não, a única coisa que eu posso me gabar é que eu fiquei 10 anos sem álcool. Isso eu posso me gabar. Agora, refri, eu quase não consumi. Agora, esse ano, não sei o que tá acontecendo. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu quero um refri. Eu não gosto de coca, né? Assim, eu tomo, mas eu não curto coca, gente. Pra quem tá aqui e não sabe, eu não curto. Mas, Guaraná, Fanta... E antes era só suquinho natural. Qual o rango de hoje? Macarrão não, é... Ai, meu Deus, arroz com o que tem por aí eu tô pondo no meu arroz. Peguei cebola, um pouquinho das calabresas que tinha na geladeira. Tô mexendo aqui o arroz que tava já pronto. Vou pegar um creme de leite que tem aqui que eu vi hoje. Eu vi lá no fundo do negócio, aí eu já coloquei na beira que eu falei, dá pra usar esse creme de leite na janta. Eu nem lembrava que eu tinha um creme de leite ainda. Aí a gente pega 2 fatias de queijo. Infelizmente vai ter que ser 2, porque nós estamos miguelê, né? Não estamos ostentando. Se estivéssemos, tava bom. Vamos ter que ser miguelê. Que eu comprei 150 gramas. Não achei sazon, porque meus temperinhos tudo acabou. Só tem coloral agora e açafrão e manjericão. E no mercadinho não tinha um sazon, porque eu só como o sazon de salada. É o único que nenhum tempero natural substitui pra mim, né? Mas não tinha. Aí eu peguei esse aqui, de legumes. Eu acho que meio que dá pra tudo, né? Não sei, vamos tentar agora, né? A gente vai descobrir agora, né, Bob? Se vai dar. A gente vai descobrir agora.
só suco e água com gás. Ah, e cerveja você também, não também ou você parou? Eu gosto mais de Pepsi, a Pesudo falou. Também não bebo Coca, mas é porque eu passo muito mal, tá com meu cinza. Ah, eu acho a Coca muito forte, sei lá, esquisito, né? Mas eu tomo assim, quando não tem outra opção pra tomar, eu não sou aquela pessoa assim, ah, então me vê água. Não, eu prefiro sempre comer algo com algum sabor. Bora comer. Ai, ai. Peraí que eu vou limpar vocês aí. Não terminamos, mas eu preciso comer que eu tô morrendo de fome. Fiz uma gororoba aqui, ó. Arroz que tava já pronto, fritei umas calabresas, coloquei cebola, 2 fatias de queijo e um creme de leite. Porém, amo Pepsi Black. Nossa, eu não lembro. Eu lembro da Pepsi Twist, de Pepsi Black. Eu não lembro o sabor. Agora você me pegou, hein? Não lembro nem como que é o sabor. Eu lembro quando lançou a Pepsi Black, a Twist, que era tipo a sensação, assim. Tinha muita propaganda com aquele limão com perninha e mãozinha. Tô fazendo feijão ainda. O menino tava desmaiando. A rainha tava desmaiando. Rainha, as imagens lá no Face, aparece se tá monetizando, aparece no dia seguinte ou no mesmo dia? Amiga, precisamos ficar rica logo, não tá dando... Não, gente, eu não aguento mais ser pobre, sério. Eu tenho raiva de ser pobre. Não aguento mais. Ah, beleza. Amanhã, então, tem que lembrar de ver pra ver se deu certo. Se colou o que eu fiz, né? Porque vai que não colou. Cadê a Van? A Van saiu? Cadê a Rayu? Todo mundo saiu, é? Nossa, a Van tá quietinha. O que vocês têm? Que vocês estão tudo quietos, hein? Aconteceu alguma coisa? Eu tô aqui. Agora eu vou fazer uma crepioca. Nossa, tomara que... Ah, não tenho dinheiro. Mas eu ia falar assim, tomara que o cara do ovo passe amanhã. Amanhã é quinta, né? A Carol tá de CPM. Ai, eu também tô, Van. Tô quebrada, não é nem só da dor de cabeça, é da gripe, sabe? Não, eu tô falando assim, vai que coloca como conteúdo reutilizável, porque eu peguei muita coisa do Pinterest, entendeu? Victoria! Ai, mas ovo cozido é uma delícia. Quem lembra outro dia que eu fiz um ovinho cozido? Amassei, fiz 3 ovos cozidos, amassei o ovo assim, misturei um pouquinho com farofa tempero. Olha, ficou uma delícia, chega a boca tá represa. Doida por um docinho. Eu estava colocando a sopa do dog nos potinhos. Eu não sabia que seu marido tava de férias. Não vejo a hora das férias do meu marido acabar, porque eu tô solteira. Eu não sabia que você tava de férias.
Tomara que não dê, porque eu comecei a fazer isso. Deixa eu abrir, porque eu acho que o Bob, como ele comeu e bebeu, eu acho que ele quer ir no banheiro, né, Bob? Por conta da medicação da quimio, ele parou de comer ração. Ai, tadinho, teve uma época que eu tinha que ficar fazendo papinha pra Clarinha também, que ela não tava conseguindo comer ração. Era horrível. Era horrível. Amiga, tô ficando louca com ele em casa, tô tão estressada. Ah, imagino. Eu imagino. Então, por isso que esses dias você tava meio sumindo, porque geralmente eu abro aqui e a Van aparece, né? Então, por isso. Amiga, eu fiz uma burrada hoje e olha só, perdeu-se. O que foi? Pois é, fases e fases. Carol, e é exaustivo, né? E as pessoas falam, ah, mas você não faz nada o dia inteiro. Você não sei o quê. Só a gente sabe como que é cuidar de um animal dependente nosso, sabe? Por isso que eu falo, ah, eu acho melhor não ter filho mesmo não. Porque, olha, tem hora que eu fico bem cansada. Hoje mesmo eu reparei que o Bob tá com umas casquinhas no pelo. Eu não sei se era da roupinha que tava e ele suou, não sei. Aí eu falei, ih, só falta ele tá com alguma coisinha que tá dando tipo, como se fosse caspa de cabelo. Mas eu também não sei se foi da roupa, né? Foi logo depois que eu tirei a roupa. Aí eu já pensei, meu Deus, o pelo tá crescendo, daqui a pouco eu tenho que escovar o Bob, pegar o costume de escovar o Bob. Resumindo, temos Remini até maio de 2026. Tereza, rainha, rainha. Depois me passa seu login. Meu pai também tá de atestado 10 dias. Gente, como é difícil dividir a casa, né? Como que eu vou casar? Ô, Luma, esses dias eu tava pensando muito nisso. Eu falei assim, acho que não é pra mim e quanto mais passa os anos, mais difícil ainda. Porque é muito difícil quando você já passou muitos anos sozinha, onde você decidia tudo. Dividir com alguém é muito difícil, ainda que você ame a pessoa. Sim, fica toda hora me chamando, tenho pavor disso. Parece aquelas crianças que ficam, mãe, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Sim, eu quero ter sossego na vida. É, exatamente, tem que escolher. Não. Eu fico pensando. Tudo aconteceu depois que eu já não estava no banco, né? Mas eu já ia pro banco, eu ficava o tempo todo com o celular, assim, com a câmera na Clarinha. Principalmente depois que um dia eu cheguei, ela estava tombada e eu não sabia desde que hora essa cachorra estava tombada. Porque antes ela não conseguia se destombar, sabe? Nossa, eu lembro que eu chorei tanto. Aí a gente comprou a câmera. Aí eu fico imaginando agora, como que trabalhar fora, tipo assim, todos os dias, tendo uma cachorra que precisa ser esvaziada a cada mais ou menos 4 horas. Pra mim, não sei o que seria. Puta, Luma, aí na casa da sua mãe você não tem banheiro só seu? Eu tive. Aí meu irmão nasceu. Eu tinha que dividir. Era um porre. Aí, uma senhorinha que minha mãe abrigava saiu de casa. E aí eu fui pro quarto dela, dessa senhorinha, que hoje é o quarto da minha tia. E lá tem, né, o quarto e o banheiro. Aí eu voltei a ter um banheiro sozinho. Beleza.
Aí saí, né, da casa da minha mãe e tal. Depois fomos pro apartamento. Minha mãe tava lá no apartamento da praia e eu aqui no apartamento de São Paulo. Quando eu voltei, meu tio logo faleceu. Então, o quarto ficou pra minha tia. Porque minha tia não queria voltar pra casa dela. E aí eu tive que voltar a dividir banheiro com meu irmão. Ai, é um saco. É um saco. Já falei, fica calado, já tá me irritando, tá pior do que criança. Você falou isso, Van? Dá um banho nele com shampoo neutro pra ver se sai. Vou esperar estar um dia de sol e dar banho nele de novo. Eu tenho o shampoo que eu uso neles, é o Johnson Babies. Teve dias que o nariz dele sangrava, parava de comer, se jogava. É muito difícil, não é? E não é não querer trabalhar, sabe? Amiga, fiquei com raiva de eu tivesse escolha, eu tinha optado por pegar o chat GPT primeiro, né? Depois te falo no WhatsApp. Ah, o que rolou? Ai, é muito ruim digitar no tablet, digita tudo errado. Aqui em casa tem 2 banheiros. A praga quer usar o dentro, fica o pé da vida. O que você tá dentro, é isso? E meu irmão, gente, que tá com uma mania, tipo, péssima. Desde que eu saí de casa, eu acho que até um pouco antes de eu sair de casa, ele tá com essa mania péssima de ele não usar o banheiro dele, ele quer usar o da minha mãe. Nossa, é uma briga lá na minha mãe por causa disso, porque às vezes minha mãe quer ir no banheiro e meu irmão tá lá no banheiro dela cagando. E a minha mãe fala, mano, você tem o seu banheiro. Ele, mas eu gosto mais do seu. Nossa, olha... E não tem nada de diferente no banheiro. Não dá nem pra você falar assim, tem nada. É privado igual, pia igual. Os produtos também não tem diferença. Papel é o mesmo. Eu não sei o que aquele menino tem na cabeça. Teve um dia que eu e minha mãe descascamos ele por causa que ele tava com essa patifaria dele aí. De... ir no banheiro dela e ele entupiu e ela teve que desentupir porque ele não desentupiu e ela foi ver quando ele já não tava em casa. Nossa, minha mãe fez um escândalo. Você já é grande pra eu ter que ficar desentupindo as suas bostas. Vai cagar no seu banheiro. E eu aqui do outro lado no celular. Isso mesmo. Falta de respeito com a minha mãe. Que falta de respeito! Minha mãe, uma senhora, cansada, foi sentar pra usar a privada entupida, cheia de merda. Que antes de você sair, o lindão foi... E eu aqui do outro lado na câmera. Mãe, isso mesmo, não deixa barato, não. Eu odeio dividir banheiro. Aqui em casa, meu pai não deixa eu trabalhar. Fica o tempo inteiro me chamando. Nossa, eu já ia brigar também. Porra, tem seu banheiro, velho. Travou? Pois é. E é igual, assim, não tem nenhuma diferença de tipo, a privada é melhor. É igual, é privada igual, torneira igual. Umas coisas iguais, sabe? Leão, um dia você me conta como você foi pra essa casa... Tem um destaque bem reduzido, mas basicamente foi... Eu não tava conseguindo pagar o apartamento onde eu morava com meu ex. Por conta da pandemia, né? Minha vida mudou muito depois da pandemia. Financeiramente, emocionalmente. Muita coisa aconteceu. E eu consegui aguentar por 1 ano. 2020 eu consegui aguentar, mesmo com pandemia. Chegou 2021, eu já tava com a corda no pescoço. Eu não tava mais conseguindo, mas eu não queria voltar pra casa da minha mãe, entendeu? Aí eu liguei pro meu primo e eu ficava... Aquele seu... Porque antes de eu ir pra Coab, ele tinha me oferecido uma outra casa dele. Esses dias eu achei as fotos da casa que ele tinha oferecido. E aí, eu que não aceitei, porque eu achei muito pequena. Era um kitnet, mas bem pequenininho, sabe? Eu que não aceitei, ele ia cobrar tipo 600 reais. Eu preferi ir pra Coab, pagar
E eu comecei pagando 1.200. Quando eu saí, tava 1.400. Coab. Sim, acredite. Nem o meu primo acreditou. Mas eu preferi porque ia ser maior. Era 51 metros quadrados. Diferente desse apartamento do meu primo, que era muito pequeno. Tipo assim, pra vocês terem uma noção, o quarto só cabia a cama e tinha um espacinho bem pequenininho, que no máximo você podia colocar, sei lá, uma prateleirinha, um nichozinho assim, do lado da cama. E aí eu fiquei pensando, onde vai meu guarda-roupa? Porque não tinha. Era só quarto, sala e uma cozinha pequenininha. Depois vocês me lembram pra procurar a foto e mostrar no notebook pra vocês. Porque eu achei esses dias no Google. E aí era muito pequenininho e eu fiquei com muito medo, entendeu? Porque assim, quando eu morei com a minha mãe, pra você ter uma ideia, o meu quarto lá na minha mãe é 4 por 5 ou 5 por 5. O quarto da casa da minha mãe, o meu quarto, é enorme, entendeu? Sempre foi. E quando a gente se mudou pro apartamento, a gente assim, foi só eu, porque minha mãe tava lá na praia, mas ainda assim foi aqueles apartamentos sobre loja, então era bem grande mesmo. O quarto, na verdade, ele só ficou mais, ele ficou mais comprido, ele não ficou um quadrado, né, quando eu fui pra esse apartamento. Então era grande, a sala continuou uma sala grande, uma cozinha ok, sabe? Não. Claro que não compara a casa da minha mãe, porque era um apartamento. Mas assim, era um ambiente super ok. Então eu fiquei com medo de eu ficar muito pequena, porque eu não ia sozinha, né? Eu ia eu e outra pessoa. Então, tipo, tinha que ter as minhas roupas. E olha que eu nunca fui de ter muita roupa, mas ele tinha o triplo aqui, ó, do que eu tenho. O triplo mesmo. Tanto que a gente se mudou e muitas roupas não saíam da caixa, porque não tinham, tipo... Porque quando a gente se mudou, a gente tinha um guarda-roupa, né? Eu fiz araras, assim, de cano PVC. E não cabia. A mesma coisa quando veio pra cá. Não coube. Passou a ter guarda-roupa quando a gente veio pra cá. Mas também não coube, porque ele tinha muito mais roupa do que eu. Muito mais. E aí eu falei assim, mãe, eu acho que não vai caber. E minha mãe, Letícia, cabe. Falei, mãe, não vai dar certo. Muito pequeno, muito pequeno. E aí, o que aconteceu? Eu não fui. Eu liguei pro meu primo e falei, não vou, muito obrigada pela sua gentileza, porque meu primo falou assim, eu te cobro R$600 só, que é pra poder ficar o valor da imobiliária, né? Porque se eu te cobrar esse valor, eles vão receber muito pouco. Então, fica só o valor deles e você fica aí. E aí, o que aconteceu? Quando eu vi que eu não tava mais conseguindo, né? Porque passou a pandemia, tava tudo aquele auê. Eu liguei pro meu primo. E aí, eu falei, eu posso ir pra aquele apartamento? Porque é muito perto da casa da minha mãe. Porque assim, ó, casa da minha mãe aqui. O apartamento que meu primo fez, que é tipo uns predinhos. Meu primo pegou um terreno e fez uns predinhos. Acho que é 3 ou 4 andares só. É aqui e a casa do meu primo é aqui. Tipo, é muito perto. Tanto que quando a gente foi visitar, a gente foi a pé, era muito perto. Então, pra mim, ia ficar um pouco melhor, porque a Clarinha já estava comigo, né? Em 2021, a Clarinha já estava comigo. Então, ficaria melhor, porque eu ia sair. Eu, na época, ainda estava na gerência da clínica da Itaquera, do Shopping Itaquera. Então, eu saía, ficava o dia inteiro fora, chegava super tarde. E no pior das hipóteses... eu deixaria a Clarinha na casa da minha mãe e minha mãe, tipo assim, mãe, vou chegar muito tarde hoje, porque minha mãe dorme cedo, né? Você tá dormindo cedo? Deixa a Clarinha lá em casa que eu já chego, entendeu? Tipo, se eu não pudesse passar primeiro na minha mãe pra buscar a Clarinha e deixar. Então, era esse o objetivo. Aí, o que aconteceu? Nisso, eu liguei pro meu primo e falei. Aí, ele falou, não, lá na casa não dá. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, tá vazio lá, já tem 1 ano e pouco que tá vazio, só que eu aluguei, meu primo é advogado, né? Mas ele não exerce a profissão, ele fez assim, depois de muito adulto, sabe? Depois de filhos, ele fez uma graduação. E aí, meu primo falou assim, não dá pra você ir, porque eu estou na justiça, esperando uma ordem pra eu poder acessar o apartamento. Por quê? Porque eu aluguei pra uma pessoa, essa pessoa era sozinha, e ela não era de São Paulo. E ele acha, depois eu nunca mais perguntei pro meu primo, mas naquela época ele tava achando que essa pessoa faleceu de Covid, porque como muita gente morreu, meu primo tava achando que faleceu, porque não tinha ninguém no apartamento. Ele já tinha dado um jeito de entrar lá, faleceu. E aí, quando meu primo,
tipo, falou assim, vai ver, tá com Covid, muita coisa acontecendo no país. Meu primo meio que deixou. Quando meu primo falou assim, não... E ele tinha pago tudo certinho, os 3 aluguéis pra entrar, o primeiro, tudo certinho. Então, meu primo meio que deixou. Depois de um tempo, meu primo falou, então vou atrás do fiador. Quando chegou atrás do fiador, o fiador era uma certeza. Morreu mesmo de Covid e a esposa não sabia nem quem era essa pessoa que ele era fiador. Tipo, a esposa ficou, como assim ele era fiador de alguém? Que pessoa é essa e não sei o quê. Então, meu primo entrou na justiça pra poder ter o direito de esvaziar de novo o apartamento. Então ele falou assim, não dá pra você ir, Letícia, porque eu estou na fase de eu esperar o oficial de justiça confirmar que não tem ninguém lá dentro pra eu poder pegar. Eu não posso fazer as coisas erradas já que eu já fiz da forma correta. Já está na justiça, já está esperando só isso. Aí do nada aparece alguém lá, tipo, meu primo que ia ter que responder, entendeu? Porque não respeitou o contrato. Por mais que não tá recebendo, você tem umas coisas a se seguirem, entendeu? Então, por isso que eu não pude ir pra lá. Aí ele pegou e falou assim, eu tenho outro tal, mas muito grande, não sei o quê. Aí depois ele falou assim, tem a casinha, você não quer a casinha? Eu falei, que casinha? A casinha que era da minha mãe e do meu pai. Lá na casa da minha avó. Ele falou assim, lá é igual o apartamento que você falou que era pequeno, só que a diferença é que lá é quarto e cozinha. Não é igual aí, que eu dividi sala, cozinha, lavanderia e ficou menor ainda. Aí eu falei, então eu quero ir. Aí ele, então, fala pra sua tia, né, que é a mãe dele, passar lá no escritório e pegar a chave. Aí passou, vi, aí já fiquei com a chave no dia já. E aí eu fui organizando minha mudança bem aos pouquinhos, porque precisava de dinheiro, tive que encerrar contrato, aí eu tive que pagar multa, paguei mais de 4 mil e poucos reais de multa, porque eu saí, né, antes dos 3 anos, gastar dinheiro com mudança, então foi muito aos poucos, tanto que mudar mesmo, eu mudei, já tinha virado o ano, mas eu comecei em 2021, mas mudar, tipo, de verdade, de dormir, acordar e aqui e não ter mais nada no apartamento foi quando virou o ano pra 2022. É isso? Não, pra 2021? Ai, não lembro, gente. Não, 2021, né? Porque eu tô desde 2021 aqui. 2022 já tava no banco. 2023 fui demitida. Ai, não lembro muito bem. Mas, tipo, foi isso, entendeu? Eu fiquei uns 3, 4 meses pra me mudar. Demorou bastante, porque foi com muita cautela, assim, muita calma. Porque primeiro eu negociei o aluguel, o contrato. Aí eu cheguei aqui e fiz coisas minimamente necessárias que eram pra fazer. Que nem, esperei minha tia desocupar esse guarda-roupa, trazer lá da praia pra cá. Então, foi fazendo as coisas aos poucos, conforme eu podia pagar o pessoal, os montadores, os desmontadores, essas coisas, entendeu? Nossa, como Deus faz tudo certo. Aí, eu combinei com meu primo assim, porque ele sabia que eu estava vindo pra cá por conta de questão financeira. Aí, ele falou assim, em abril você começa a pagar, então. Então, eu peguei um pouco antes do ano virar. Aí, quando eu me mudei oficial, né? Ele falou assim, abril você começa a pagar. Chegou abril, eu liguei pra ele. Eu falei assim, olha, primo, me fala qual o valor que você vai me cobrar pra eu poder te pagar tudo certinho. Eu já tava preparada. Eu tava apertada, mas eu já estava preparada. Aí ele falou, não precisa, fique em paz. É uma forma de te ajudar. Eu falei, não, primo, por favor, pra fazer as coisas certinho. Ele, não, fique em paz, já tava 5 anos vazio aí. Aí eu peguei e falei assim, então tá bom. Muito obrigada, eu vou me recuperar mais um pouco. Aí nisso eu comprei apartamento em 2021. E aí minha tia contou pra ele, aí ele falou, então não precisa mais me pagar, vai pagando seu apartamento. Quando seu apartamento sair, você fica aí até seu apartamento ficar pronto. Que aí o apartamento era pra ficar pronto ano retrasado, final de 2023. Aí atrasou, aí ficou pronto em março de 2024, não foi, gente? Que eu postei lá no Elietes, o tour? Não lembro. Aí ficou pronto em março de 2024. Só que eu já não estava pagando. E aí eu demorei muito pra contar pro meu primo que eu não estava pagando meu apartamento. Que eu não pagava aqui e também não pagava apartamento. Porque ele deixava eu não pagar aqui pra eu pagar o apartamento. Entendeu? Só que aí eu demorei muito pra contar.
Aí eu lembro o pessoal da live, lembra, gente, pessoal, já falou com seu primo? Já falou com seu primo? Porque chegava dezembro, que foi o que eu tinha prometido pra ele, que dezembro de 2023 eu sairia. E eu não tinha coragem de falar. Falava, mano, como que eu vou falar, velho? Que ele me ajudou, tipo, pra não pagar o aluguel daqui. E eu parei de pagar do apartamento. Nisso fazia alguns meses que eu não tava pagando apartamento. Não fazia muito tempo igual hoje. E aí, até que, tipo, minha tia falou por mim, meio que eu também depois confirmei. E aí ficou por isso. Aí depois de um tempo, eu pedi ajuda dele pra vender o apartamento. Ele falou que não conseguiu e tal. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu acho que ele não foi com tanta... Igual do meu carro, sabe? Porque ele é muito fácil pra vender as coisas. Mesmo que, às vezes, seja necessário perder um pouco de dinheiro, entendeu? Mas ele também tava com muita coisa pra resolver. Nessa época aí do apartamento, que eu decidi mesmo, que eu decidi vender. Porque pra mim, ó, ficou assim, sabe? É que eu já passei por uma história dessa na minha vida. Só que não era meu, era da minha mãe. Mas eu já vi essa situação de perder um bem, sabe? De tipo assim, ai, sai, tira todas as suas coisas daqui. Então, emocionalmente, eu me desliguei disso. Eu parei de pagar e não fui atrás. Até hoje eu não fui atrás. Eu não fui resolver nada. Nada. Eu simplesmente só parei de pagar. Eu não atendo as ligações porque meu telefone não toca das cobranças. Eu simplesmente não fui resolver nada. A única coisa que eu fui fazer a vistoria pra entrar, porque eles exigiram muito. E eu falei assim, cara, mas eu não pago, esse apartamento não é meu. Aí eles exigiram, aí eu falei assim, vou aproveitar e vou mostrar pras Eliettes. Aí eu fiz um tour pras Eliettes lá, do apartamento. Elas viram e tal, o apartamento e viram a vistoria, que foi uma merda, né, gente? A mulher com aquele mau humor dela e várias coisas erradas, mas a mulher, não, tá tudo certo e não sei o quê. Só que eu tava sem pagar também, então eu não ia ficar peitando a mulher, sabe? Sua mãe estava bem emocionada nesse dia. Minha mãe tava super emocionada. E aí eu peguei e falei assim, sei por quê, sabe? Tipo, eu nem peitei a mulher, nem peitei nada, não assinei nada. Porque eu já sabia que não era meu. Eu fui, tipo, mas filmei, porque eu falei, vai que Deus faz a obra, né? E daqui a pouco, tipo, pá! Do nada eu pago o que tá atrasado e sim, o apartamento é meu mesmo. Mas aí eu nem conto. E meio que, tipo, a terapeuta fala que foi uma forma de eu me desligar. Porque, assim, me perguntavam, mas quanto que você já pagou? Você vai perder o que você já pagou? E eu, não sei quanto. Não, mas quanto que você deu de entrada? Eu, não sei. Não, mas quanto falta? Já foi pra leilão? Não sei. Eu não sei nada. E eu não quero ficar sabendo. Porque senão eu vou ficar assim, nossa, eu paguei tudo isso e perdi isso de dinheiro. Meu Deus, olha o que eu perdi. Não, tipo assim, não tem apartamento, entendeu? Porque se for eu ficar vendo o quanto que eu já paguei, o quanto eu perdi porque deixei de pagar, o quanto eu investi e não tenho mais, eu ia ficar muito puta, entendeu? Eu me conheço. Então, pra não ficar, porque eu lembro como foi com a minha mãe, entendeu? Eu lembro. Minha mãe tava menos puta do que eu, mas eu estava muito mais puta, porque eu achei o cúmulo do absurdo. Entendeu? Por mais que foi um erro, né? A Caixa assumiu o problema, mas assim, eu achei o cúmulo um apartamento de 600 e poucos mil reais, né? Não sei quanto ele valia, sei quanto ele foi financiado, 600 e poucos mil reais. E minha mãe perder por 100 mil reais, por 100 mil reais. Entendeu? Então, tipo assim, por 500 mil, velho. 500 mil, é muito dinheiro. E eu lembro que eu discutia com a minha mãe. Não, você tem que ir até o fim. Não desiste, não sei o quê. Porque aí minha mãe chegou e desistiu, entendeu? Por que a minha mãe desistiu? Porque quando a Caixa assumiu o erro de que não poderia ter deixado ir pra leilão, a minha mãe falou assim, talvez nem você receba esse dinheiro e eu vou ficar só pagando mais coisa. Aí minha mãe desistiu, porque quando minha mãe viu que não, que aí já vendeu, a pessoa já tinha que entrar e não sei o que, aí minha mãe falou assim, nem vale a pena, porque eu vou ficar gastando com esse processo, e processar a Caixa Econômica é a mesma coisa que você processar governo, gente, ó, fica aqui, ó, senta e espera. Agora, se minha mãe não paga algum imposto, alguma coisa, não dá um ano, chega rapidinho a conta pra gente.
ter que resolver quando é do governo. Mas como era um processo que ia ter que ir contra o governo, porque a Caixa assumiu o erro, no processo eles assumiram que foi um erro administrativo. Tipo, o funcionário que fez isso não poderia fazer. Porque minha mãe estava com uma ordem da justiça que realmente não poderia fazer. Só que o funcionário fez, já vendeu, não tem o que a gente fazer. O funcionário fez. E agora? Então ficou por isso. Então eu lembro que eu discutia com a minha mãe e falava, não, mas não tem que deixar, não importa se vai pagar agora, é 500 mil reais, é muito dinheiro, é uma vida. Era o sonho da minha mãe ter uma casa na praia, entendeu? E é uma vida trabalhando, é uma vida pra conquistar. E minha mãe, mas Letícia, eu não vou ver, eu só vou ficar pagando. E assim, hoje que eu tenho processo contra uma empresa, né, que é particular, eu vivo assim, com desgosto, sabe? Aí eu fico imaginando a minha mãe contra o governo. Sendo que simplesmente a Caixa virou e falou, foi um erro, o funcionário leiloou o apartamento e não poderia leiloar. Nossa, eu fico imaginando a minha cara ouvindo um negócio desse. Entendeu? Eu fico imaginando a minha cara. Não me passaram a perna. Na verdade, eu que não fui atrás de nada. Eu tentei vender, minhas seguidoras viu, eu postei foto de como era apartamento, postei os valores, postei quanto que era a parcela pra poder repassar. Não deu certo, eu também não ia ficar me matando. Pra mim já não tinha esse dinheiro mesmo, esse apartamento mesmo, já tinha perdido o que eu paguei mesmo. E é isso, então não vou ficar me matando, não. O processo nossa, é muito, sabe? E assim, é muita injustiça, sabe? E é muito triste, sabe? Quanto era a parcela. Por isso que eu não... Ai, dá um jeito de você pagar. Porque eu tô numa situação financeira que eu não podia contar com isso. Porque a parcela estava R$ 1.300. Então, tava muito alta. E aí, se você contar parcela, mais financiamento, mais obra... Porque nada do que eu tenho ia caber pronto lá. É um apartamento de 30 metros quadrados, né? Então, tem que pensar, ela já não tá conseguindo pagar, ela não tá nem lá dentro, né? Ah, aí teve a época que eu recebi o dinheiro do Tirolipa. Os 7 mil reais não ia ser suficiente, eu ia aliviar por um tempo e depois eu ia me reapertar, entendeu? Então, a melhor alternativa era vender. Ou deixar leiloar, a gente não conseguiu vender, eu não sei que pé que tá? Não sei. Eu sei que as cobranças do condomínio chegam pra mim, mas eu não sei se já leiloou mesmo. Não faço ideia. Mas eu não recebo mais e-mails da Caixa Econômica, então provavelmente sim. Mas eu já tinha achado isso há um ano atrás, porque tudo isso foi em 2022 e 2023. E a gente já tá em 2025. E 2024 ainda não tinha nada de leilão. Que aí eu fui atrás, né, porque queriam vistoria. E eles falaram, não tem nada de leilão, ainda é seu, não foi leiloado. Até meu primo estranhou. Nossa, não foi leiloado, você já tá quase 2 anos sem pagar. Então, assim, não sei, agora não me interessa. Teria que entrar com processo para receber parte do valor pago, porque ele deve ter repassado para outro. Ele quem? Ele quem repassou pra alguém. E aí é isso, sabe? É muito desgastante, muito triste. Seria legal se seu primo usasse como investimento, né? Ele pegar as dívidas. Pois é. Processo para receber funcionário. Deve ter vendido. A minha mãe recebeu um valor, mas foi muito irrisório, gente. Não foi 500 mil reais. Não foi nem um quinto disso, não foi. Minha mãe recebeu um valor. Só a diferença que a pessoa que comprou do leilão, mas assim, irrisório, não dava pra fazer nada. Nada. E aí, foi com isso que minha mãe refez toda a fiação da casa, porque tinha pego fogo. Não sei se vocês sabem, a casa da minha mãe é de madeira. E era muito antiga, né? A minha mãe fez quando eu nasci, 30 anos atrás. E aí, tinha pego fogo na fiação. E aí, minha mãe trocou a fiação toda da casa com esse dinheiro. Foi o quê? Uns 50 mil reais? Entendeu? Porque ainda teve que dividir com o ex-marido dela.
Entendeu? Então, tipo isso. Meu primo falou que não dava, ele tava com outras coisas. Tomara ela te escutar, essa ideia é uma grande ajuda. Gente, eu não posso obrigar meu primo a comprar as coisas que eu quero, não. Ah, compra meu apartamento. Você acha que ele é igual o Fernando da Tereza? Ai, compra pra me ajudar. Não. Ele mesmo falou, eu não tô comprando nada. E não sei o quê. Eu já falei, gente, como assim não vale a pena falar com ele? Eu já falei 10.000 vezes. Eu não falei uma vez, eu não falei duas, eu não falei três, eu não falei quatro. Eu já falei milhares de vezes com meu primo. Milhares de vezes. Entendeu? E ele falou que ele não ia conseguir comprar e que as pessoas que ele conhece não queriam aquele apartamento. Porque não via o negócio. É que assim, eu não sei vocês, entendeu? Com o que vocês mexem, o que vocês trabalham. Mas o mundo imobiliário, principalmente dessa questão, tá complicada. Entendeu? Tá complicado o imobiliário. Tem muitas casas e apartamentos para vender aqui em São Paulo. Mas assim, muitas. É muito mais casa e apartamento para vender do que gente para comprar. Então é aquilo que eles estavam falando. Eu não vou pegar mais um que eu não sei quando que eu vou poder vender, conseguir vender para alguém. É um apartamento que eu ainda tenho que reformar. Não dá para um investimento. Eu tenho outros que tá parado, que eu investi para ganhar dinheiro e tá parado, porque não vale a pena vender pro que estão querendo pagar. Então, tipo, eu não vou, gente. Vai comprar sim, que você precisa me ajudar. Sendo que nem pro filho dele ele comprou. O filho dele, pelo que eu sei, tá morando com ele, o filho e a namorada do filho, justamente porque ainda não achou uma oportunidade legal e compensava ficar morando com eles para poder investir num laboratório que eles querem abrir de veterinário. E que precisa de muito dinheiro para esse laboratório. Então, eles estão juntando esse dinheiro do laboratório primeiro. Não falei isso não, hein, amiga? Só disse que seria legal, apenas. Não, eu sei, mas é que eu já falei várias vezes, entendeu? Exatamente, já me ajuda muito ficar pedindo. Pedindo é péssimo, entendeu? Mas já falei várias vezes. Várias vezes já falei. Entendeu? É que não dá mesmo. E aí ficou por isso. Aí eu acho que ele deve ter tentado falar com quem ele falou. E aí agora passou meses. Obviamente que ele não tá todo dia. Gente, quem quer comprar um apartamento? Ó, o apartamento da minha prima é esse aqui. Óbvio, né? Que não vai estar todo dia. Mas não encontrou oportunidade. Encontrou alguém querendo. E é aquilo que ele falou. Ele falou, Lê, eu tô com muita coisa parada. E as pessoas que eu conheço também tá. Um apartamento zerado assim. Não é uma localização ruim, mas é uma localização ótima. É aqui, 10 minutos daqui. Entendeu? É fim da ZL. Só que é um apartamento muito simples, não tem vaga na garagem, é uma coisa simples. Não é um apartamento tipo, é um apartamento que pessoas com grana compram. Não, é pessoa simples. Então, avalia todo esse cenário. As pessoas simples, no país que a gente tá hoje, com a economia que a gente tá hoje, tá fácil vender apartamento para pessoas comuns, para pessoas assalariadas? Tá fácil vender? Não tá, porque eles já estão com vários apartamentos parados, que eles trabalham com isso. Fazendo apartamentinho, fazendo sobradinhos, eles trabalham com isso, entendeu? Então tem pra todo tipo. Casa pra gente com muito dinheiro, casa pra gente com pouco dinheiro, mas tem que ver o cenário, né? E aí, se tem casa parada que não vendeu e ainda não retornou o dinheiro, como que vai comprar mais coisa? Entendeu? Você sabe se já estão morando lá? Já entregou faz tempo. Já entregou faz tempo. Entregou, fiz em março, abril, maio. 2 meses depois que eu fiz a vistoria. Eu já fui lá, já falei com o porteiro, porque fui lá pra falar que meu apartamento estava à venda, se soubesse de alguém. Falei com os corretores da construtora, falei com um monte de gente. Não podia instalar ar-condicionado. É bem simplinho, entendeu? Lá é bem simplinho. Então, acho que foi por isso, assim, que não conseguiu, porque é uma região simples e é um próprio prédio que ainda tem muitos para vender.
muitos para vender ainda, porque não conseguiu vender tudo, né? Então, sei lá, gente, eu não entendo de cenário. Eu não entendo de cenário. E eu acredito muito também que é Deus, sabe? Assim como do meu carro, foi Deus. Falei, quero vender. Na terça, na quinta, meu carro tava vendido. Às vezes não é. E tudo certo. Fique insistindo, não. Porque assim, gente, a partir do momento que eu deixei de pagar, eu já falei, eu não tenho apartamento. Entendeu? Então, pra mim, eu já... Não é uma... Porque pra mim, não tem. Não, ai, mas tenta... Não tem, entendeu? Agora, sobre tentar renegociar. Sim, precisava. Mas eu preciso ter um valor que eu sei que eu vou poder arcar. Sendo que eu não tô conseguindo fazer mercado. Não tô conseguindo fazer minhas coisas básicas. Como que eu vou prometer pro banco fazer uma renegociação que não seria menos de R$1.000... Porque eu não paguei praticamente nada do financiamento, gente. Eu só paguei do seguro de obra. Então, eles iam diminuir quanto na parcela nessa negociação? Era irrisório a diminuição, porque eu fiz em 30 anos, né? E eu já não tinha pago, porque eu parei de pagar, não tinha entregue. Então, se o apartamento não tá entregue, você ainda não paga o financiamento. Você paga a pré-obra, né? Seguro de obra, aqueles negócios que você paga antes, mas ainda não é a parcela oficial, né? Então, imagina, vai renegociar uma coisa que você já não tá pagando como tá. Aí tem o que você ainda tá devendo, entendeu? Não teve como. Porque você negociar e você não sabe como você vai estar daqui 6 meses, 1 ano, é só, como diz o meu primo, é só adiar um problema que já existe hoje, aí você vai desafogar, pode acontecer de você afogar de novo, e aí você perder mais ainda, porque ainda tentou desafogar, entendeu? Mesma coisa com o dinheiro do Tiro-Lipa, entendeu? Então, sobre alugar. Alugar não era uma possibilidade, segundo o meu primo, porque a parcela era cara, R$1.300 a R$1.400. Ele falou que um apartamento lá, mais ou menos assim, no máximo você alugaria por isso, R$1.300, R$1.400. Só que assim, isso é a parcela. Aí tem condomínio, R$300. Aí meu primo falou assim, você sabe como é aluguel, né? Se acontecer qualquer coisa, é o dono que tem que resolver. E se a pessoa que está lá no seu apartamento, isso se você, nossa, cara, conseguir alguém para alugar. Não ficou 1 mês parado sem ninguém alugar. Aí, e se a pessoa atrasar? Você tem como cobrir essa parcela do financiamento se essa pessoa atrasar? Não é só comprar e aluga. Porque se der merda, você tem... Tipo assim, se essa pessoa não pagar o aluguel, você que tem que pagar a parcela, é no seu nome. Se um cano estourar, se uma coisa zoar, que é coisa com o inquilino, é você que tem que pagar. Não é a pessoa que mora lá. É responsabilidade também ter aluguel. Você só vai... Ele falou assim, você só vai ficar escrava de ter alguém o tempo todo pagando certinho pra você e torcer pra não acontecer nada errado com o apartamento, pra você não ter esse gasto. Ele falou, por experiência própria de quem aluga a casa, não faz isso. Você não tá conseguindo pagar, você sozinha, aí você vai alugar pra alguém, você sabe o que é ter um inquilino, entendeu? Então, assim, ele falou, não faz sentido. Entendeu? Ah, não é uma casa que tá toda pronta, é uma casa que você ainda tem que fazer acabamento minimamente pra você poder conseguir alugar. Então, meu primo falou, no mínimo, assim, gastando bem pouco pra você fazer bem fuleirinho. É 12 a 15 mil reais pra você fazer o acabamento que falta, que é pisos, porque não tem piso nenhum, né? As coisas básicas, assim, de organizar a área molhada pra não deixar na parede e não infiltrar, é no mínimo. Ele falou, uns 15 mil reais no mínimo. Aí você já não tem esses 15 mil. Aí vai que você faz isso. Porque você tem que fazer isso, a pessoa já... Antes de alugar. Porque se a pessoa for alugar apartamento assim, entre o seu apartamento e várias outras casas que tem pra alugar, que São Paulo tá sobrando casa pra alugar por conta dos problemas financeiros, ele vai falar, entre essa que não tá nada pronta e essa que tá pronta, eu vou nessa que tá pronta. Então são essas coisas. A gente tem que conversar com quem entende de mercado e com quem não só entende, como vê como está a realidade hoje no mercado, né? A pessoa não pode atrasar.
porque você também faz contrato do cartório de aluguel. Mas tem muita gente que atrasa. Muita gente. Ela não pode, ela atrasa, ela paga multa. Tem a multa contratual, mas acontece. O inquilino da minha tia já ficou 3 meses sem pagar, porque não tinha dinheiro. Não tinha. Falou, ó, não tenho mesmo, tá muito, muito apertado. Ele é nigeriano, ele veio refugiado. E aí, com a pandemia, falou, ó, tá muito, muito apertado, não consigo. Ah, mas é o contrato. Mas não consigo. Então, minha tia teve que esperar. Já pensou se fosse um dinheiro que era pra uma parcela? Se era o dinheiro que era pra um... Você não pode, gente. Quando você aluga uma casa, não é assim, simplesmente, entendeu? Essas pessoas que falam, ah, eu comprei uma casa e com o próprio aluguel da casa, a casa tá se pagando. Sim, mas se der merda, a pessoa tem como arcar com essa merda. Se a pessoa atrasar o aluguel, alguma coisa acontecer e ela ter que arcar como locatário, ela tem que ter da onde tirar, né? Pra resolver uma coisa. Você não pode simplesmente, de repente, vamos supor, que eu tô aqui é do meu primo, mas vamos supor esses negócios do telhado que aconteceu, que o do vizinho veio, caiu, não aqui, que aqui já chovia desde quando eu me mudei. Lá, que o do vizinho veio e o que eu tô vendo pra eu arrumar. Se alguém me liga e fala, ó, Letícia, zoou aqui o telhado, aí você tem que resolver com uma inquilina, eu ia tirar dinheiro da onde? Mas você tem que resolver, você é inquilino, você é o locatário. E te encher na porra do saco, o inquilino não deixa em paz. Meu sogro sofre com o inquilino, Todo mundo que aluga a casa fala, não é fácil. Todo mundo. Eu não conheci um que falou assim, nossa, é super tranquilo. Super tranquilo. Vai que é sucesso. Eu não conheço um de gente que aluga. Tanto Airbnb, quanto casa. Tem sim os seus prós e os seus contras. Entendeu? E você tem que saber isso. Eu acho que não tava... Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que eu não tava propensa a ter essa opção do aluguel. Porque se tivesse, obviamente, eu faria, com total certeza. Mas não tinha como. Entendeu? Mas tudo bem, gente. Acontece, né? Mas não adianta vocês ficarem me dando solução, porque eu já pensei em muitas. Esse assunto, ó, já é águas passadas. Já não temos mais o que fazer. Deixa que Deus resolve agora. Imagina, todo mês você preocupada com o inquilino não pagar o seu apartamento. E lembrando, aqui não é uma área nobre, né? Aqui é uma área de pessoas pobres, assim como eu. Então, eu poderia ter alguém pobre, ou pior, alguém que fez assim como eu fiz. Simplesmente chegou e falou assim, oi, tudo bem? Não tô conseguindo pagar, eu vou encerrar o contrato e vou pagar a multa, que foi isso que eu fiz. Eu fiz por 3 anos o contrato, eu saí depois de 1 ano. Alguém poderia fazer isso comigo também. Imagina. Ah, mas assinou por 3 anos, é garantia? Não é. Entendeu? E demorou um tempão pra realugar lá. Um tempão. E olha que coincidência, não tava alugando, aí com a pandemia, que não passava nunca, eu sei porque um dia eu precisei ir lá pra pegar uma correspondência. E aí, quem tava lá era a prima do proprietário. Eu falei, olha que engraçado, eu fui pra do meu primo e você veio pra cá. Ela falou, vim, não tava conseguindo pagar, menina, não sei o quê. Uma moça assim... Nossa, ela foi um anjo, porque eram umas correspondências que eu precisava, que eu não tava entendendo aonde que tava parando, onde que tava indo, entendeu? Que eu nem sei como que arrumaram aquele endereço meu, porque eu não tinha colocado em nada importante, só vinha contas fixas, internet, luz, essas coisas. E era alguma coisa assim que precisava da carta, eu nem lembro o que era. E aí ela foi muito gentil comigo, toda vez ela falava, vai, chegou mais um, até resolver. Aí eu resolvi o BO e aí eu falei, agora não é pra chegar nada, se chegar você me avisa. Imagina, todo mês já é bem resolvido. A inquilina da minha amiga, quando devolveu a casa, quebrou o piso do chão. Ela teve que reformar. Então, gente, eu não conheço uma pessoa que aluga casas e fala assim, nossa, não dá dor de cabeça. Tem muita gente que não dá, tem muita gente que faz certinho, que nem eu não dei dor de cabeça pro outro locatário lá. Eu não dei. Tanto que ele ainda falou assim, nossa, tudo perfeito, eu só não gostei que você derrubou a parede e ficou a mancha no piso.
Aí eu derrubei a parede? Derrubei a parede, não. Sim, que tá a mancha no piso. Eu falei, eu acho que você comprou e você não lembra como você comprou. Porque ele tinha acabado de comprar quando eu aluguei, né? Graças ao Senhor, bom Jesus, perfeito samaritano. Eu tinha vídeo de tudo e foto de tudo. E ele, nossa, eu não lembrava que eu já comprei ele então sem essa parede. Porque é um apartamento que normalmente vem com parede, né? Esse da Coab, porque geralmente é 3 quartos. Só que aí teve muita gente na época que demoliu essa parede, que podia demolir, e fez como se fosse uma sala um pouquinho maior, já que era tão pequenininho, né? E aí ele falou, nossa, eu não lembrava. Eu falei, não. E ele, nossa, então você devolveu perfeito. Eu falei, devolvi, ainda tive que pintar o que você não pintou, né? Porque, por exemplo, eu tive que mandar tudo branco. E eu não peguei o apartamento inteiro branco. Eu peguei a sala cinza, escuro, e ela se manteve cinza, mas quando eu tive que entregar, eles queriam tudo branco. E eu segui, eu só falei, eu achei que não precisava porque já era cinza. Não, queremos tudo branco. E no quarto era em textura, só que era uma textura mais fodida do que essa aqui. Puxou tanta tinta que eu gastei, hein? Lembra que eu falei pra vocês do branco? Que eu gastei, que por isso que eu fiquei pé da vida com o tanto de lata que eu comprei, que eu ia lá e comprava de dois. Aí na terceira vez que tinha que comprar de 2, eu fui comprar de 18. E aí foi essa branca que eu tenho até hoje. Que foi pra pintar só o quarto, que não era branco. Ele era um bege, assim, escuro, só que era uma textura tão daquelas das antigas que chupava muito, não tampava aquele bege, não tampava. E eles queriam que tampasse, mesmo que eu peguei apartamento bege. Porque o apartamento, do jeito que eu peguei, a pintura ficou. Entendeu? Eu não mudei nada. Mas aí você tem que fazer tudo certinho. O certo é o certo, o errado é o errado, né? Então eu fiz, aí falei, você devolveu tudo bonitinho. Luz, mantive a luz certinho, porque quando eu peguei, a luz tava ótima, as lâmpadas. Tem gente que leva lâmpada, gente. Tem gente que leva lâmpada, leva isso daí, que nem é considerado lustre, é bocal. As pessoas levam bocal. Eu não levei nada, que eu não sou besta, né? Pelo amor de Deus. E a mesma coisa aqui do meu primo. Nunca que alguma coisa que eu fiz aqui vou levar. A casa de baixo da minha antes alugavam, né? Aí o último que ele levou um monte de coisa da casa que era alugada. Nunca mais ele alugou, colocou à venda. Tem muita gente que leva. Sendo que tava na casa lá, as coisas estavam na casa, sabe? As pessoas levam. Tipo que nem esse apartamento aí que eu peguei, ele veio com cooktop. Ele falou que tinha um outro apartamento dele, esse rapaz, que também ele alugou com cooktop, mas levaram o cooktop. E aí ele tava na justiça tentando resolver. Aí justiça, vocês sabem como que é no nosso Brasil, né? Ele vai receber. Mas, quando? Levam até os espelhos dos interruptores de... Isso! Leva os espelhos de interruptor com tomada. E não é porque levam porque a pessoa que colocou. Porque se a pessoa que colocou... também não tem problema nenhum, porque vai que a pessoa é tão apertada que ela realmente, eu coloquei aqui, a casa que eu tenho vai precisar, né? Realmente. Mas tem gente que leva e não foi ele que colocou os espelhos de tomada. Levou sofá, armário de cozinha, não foi coisa pequena. Minha sogra disse que eles levam até lâmpada que custa R$5. Exatamente. Leva mesmo, Raio. Leva mesmo. Essa aqui ficou vazia por um tempo por isso. Aqui no meu prédio levaram até as torneiras. Leva, gente, tô falando pra você. Não é assim, não. É só alugar. É porque tem muita gente, principalmente esses... Sabe quem faz isso bastante? A Mari Menezes. Comprei mais uma casa. Aí o aluguel da casa vai pagar o apartamento. E aí, daqui uns anos a casa se paga. Não é assim, gente. Não é só assim. Você tem que ter um dinheiro pra comprar uma casa com entrada, financiar. Você tem que ter um nome... E depois você tem que ter alguém para te ajudar a cuidar desses aluguéis, ou você que mesmo é que vai cuidar, seguir a legislação, se acontece alguma coisa na casa, se quebra alguma coisa, se, igual aqui em São Paulo, que aconteceu, tudo que aconteceu com essas chuvas, se alaga, se alguma coisa, tudo tem consequências. A maioria das casas alugadas levam lâmpadas. Eu deixei todinhas. E detalhe, eu tinha 2 que tinha queimado e eu podia meter o louco, né? Mas eu não ia fazer isso. Paguei. E era cara, viu? Aquelas lâmpadas, porque... Bom, eu acho cara, né? Porque eu tô acostumada dessas lâmpadas assim, igual essa daqui, que você rosqueia. Era aquelas que você... Que é no gesso, assim, é embutida. Só que era um quadradão, grandão.
E era um embutido que, tipo assim, não era eu mesma. Aí eu tive que chamar alguém pra pôr. Ainda paguei alguém pra tirar a outra e pôr a nova, porque ninguém conseguia. Meu ex tentou ligar lá, queimou a caríssima, porque ligou tudo esquisito. Porque não é só rosquear, é um que é diferente lá, cada um inventa uma coisa. Quando eu mudei, deixei até lustre meu na casa. Mas tem umas pessoas que são muito de boas, né? E tem outras pessoas que não são. Quando eu saí do apartamento do Trovin, muita coisa ficou lá também. Muita coisa ficou lá. Porque não ia adiantar ficar em outro lugar, entendeu? Lá na casa da praia, meu sogro deixa só coisa mais velha. Tipo, copo, prato, panela, tudo usado. Senão roubam tudo. Além de tudo, ainda tem a porcentagem da mobiliária também. Exatamente. Que foi o que ele falou. Ele falou, vamos supor que você alugue só você, direto pra pessoa. E tenha sorte de conseguir alugar por 1.300, 1.400, que é o que vale hoje ali, naquela região. Só que tem condomínio, isso que ele falou. Eu não acho que você vai conseguir alugar ali, que é mais pra lá, perto do Carmo, por R$1.600, sendo que o condomínio é 300. Aí a parcela é 1.300. E não sei o que. Ele falou, a sua margem é muito pouca. É um risco muito grande. Você só vai, como ele disse, você só vai estar empurrando o problema. Você pode conseguir 1, 2 anos, mas será que você vai conseguir por 3, 4, 5 anos? Não sabe. Ou você vai conseguir por 6 meses. Jantei, Grazi. Uma vez eu dei um livro pro meu marido, ele esqueceu lá na casa de praia. Foi com Deus o livro. Mano, as pessoas levam, Raio. As pessoas levam. Pra você ter uma noção, teve uma festa, foi a primeira festa que teve, Bob. A primeira festa que teve, que foi festa junina aberto lá nesse prédio aí que minha mãe tava, por 3 anos depois que ficou pronto, você não podia alugar. Mesmo quem comprou como investimento pra alugar, mas isso estava no contrato de venda. Então, por 3 anos não podia alugar. Então, tinha pouquíssimos moradores, porque muita gente comprou esse apartamento nesse condomínio pra alugar. Porque era lá na praia. Só que já sabiam que não podia alugar, tinha que cumprir os 3 anos. Então, ficava bem vazio, assim, em compensação de morador. Quando virou os 3 anos... Gente, a primeira festa que teve, roubavam as coisas da festa junina. Tipo assim, copo de festa junina. Só porque era um copo que não compraram 100% descartável para poder aproveitar em outras festas. Porque tinha festas temáticas no prédio. Tinha DJ. Eles colocavam DJ na piscina quando era um feriado assim muito prolongado, com barman. Então o condomínio lá era bem legal, bem administrado, sabe? Roubaram jet ski. Roubaram moto quando começou a entrar gente que alugou. Não é que, alguém entrou, ninguém viu esse ladrão entrando. Não, é gente que alugou pra ficar um tempo lá e roubou. E os condôminos tiveram todos que dividir o valor do jet ski e da moto que roubaram. Porque quando vinha no condomínio, eu lembro até hoje, minha mãe abrindo as cartas e falando, até hoje eu não acredito que essa porra dessa parcela ainda a gente paga. Que aí mostra, né, o que a gente tá pagando a mais, o que a pessoa tá pagando a mais do condomínio. Outra coisa também, o condomínio é R$300, vocês sabem que a qualquer momento pode virar 350, 400, né? Não pode, o condomínio é 300, pode, claro que pode. Se alguém roubar alguma coisa, algum rateio, alguma coisa pega fogo, você tem que fazer algum rateio pra arrumar. Como que eu ia alugar? Eu não queria alugar, eu queria me mudar, gente. Mas mesmo se fosse alugar, não dava. Na época eu tinha tabacaria. Entraram no banheiro da loja e levaram minha blusa de frio embora. Olha isso, meu marido simplesmente levou a colcha de um Airbnb. Achou que era nossa, só vi em casa. Mas devolveu? Nem devolveu, olha que pecado. Na época eu usava aquelas blusas da Planet Girl, cara pra cacete. Isso mesmo, sempre tem rateio. Então, aí você tem que estar sujeito a isso, entendeu? Esses negócios de rateio. Acontece alguma coisa, você tem que ter rateio. Aí você tá preparada pra R$300, aí de repente vira 350, 40, é pouco. Porra, pra vocês pode ser pouco, dependendo. Lá na Coab tinha uns rateios que eu vou te falar, viu? O condomínio mesmo era 50, 60 reais, mas às vezes acontecia de 150 porque era alguma coisa que tava fazendo de mudança boa tal. E aí precisava. Avisamos, mas como esquecemos dinheiro lá, ficou por isso. Chorei tanto, dá até raiva. Quando eu vim morar no meu apartamento, o condomínio era 650, agora já está 900. Olha isso.
E detalhe, eu não sei se essas pessoas que falam, ai, Letícia, você fala como se fosse muito difícil, são de São Paulo, né? Eu não sei, porque as coisas mudam de estado para estado, de cidade para cidade. Às vezes tem pessoa que fala, não, mas aqui é muito raro. Mas São Paulo não é, existe uma lei de porcentagem que a pessoa é permitida aumentar o aluguel ano a ano. Tem imobiliária que opta e tem imobiliária que não, só quando renova. Mas existe essa lei. Tem IPTU que aumenta todo ano e quando você é morador é você que paga. Então tem tudo isso, entendeu? E aí foi o que meu primo falou. Meu primo falou, você vai cobrar os mesmos 1.300 da parcela. E o IPTU? E o imposto? E se a pessoa atrasar? E o condomínio? E não sei o quê. Eu falei, não dá pra eu alugar. Isso se eu tiver a sorte de alugar, né? Porque lembrando, a gente tá num momento aqui em São Paulo que tá tendo muitas casas pra se alugar e se vender. Porque, né, a vida financeira de muitas áreas no nosso país mudou, né? Eu pago 1.100 de aluguel e não tenho garagem. Então, é considerado caríssimo isso, Grazi. 1.100 não ter garagem. E chega final do ano, eles aumentam ainda mais por conta do 13º dos funcionários. Lu, por isso eu prefiro casa. Condomínio é sempre muito limitado. Tem os prós e tem os contras, viu, Thalita? Nas duas coisas. Tem os prós e tem os contras. Deixa eu fechar lá pra chamar o Bob. Bobinho. Filho, vem cá, vem. Vem aqui, Bobinho. Bobis. Vem, Bobinho. Vem, Bobis. Bobinho. Vem. Disfarça não, que eu sei que você tá disfarçando. Mas é isso, gente. Vou me descansar, que eu tenho muita coisa pra fazer aqui. Eu pago garagem em outra rua, R$150, então. Eu pago 900 de condomínio, mas tem piscina, sauna, garagem, sala de jogos, elevador. Aí compensa, então, então pra mim compensa muito. Então, aí tem condomínios que não tem... Ó, eu lembro um que eu tinha amado. Gente, eu tinha amado aquele apartamento. Tanto que eu lembro que quando eu pensei em comprar, eu até procurei naquele prédio se tinha pra vender. Eu amei, é um apartamento ali na Vila Matilde, mais próximo da Aricanduva, né? Pra quem é daqui de São Paulo. E eu amei aquele apartamento. Sabe quando você ama o apartamento? Ele era pequenininho, mas ele era a coisa mais linda. A pessoa que deixou lá, o apartamento era a coisa mais linda. E aí eu peguei e falei assim, nossa, eu adorei esse apartamento. Poderia pegar em qualquer um do prédio. Só que lá era caríssimo o aluguel. Ou o condomínio. O aluguel era barato, era tipo R$1.000. Tava mais barato do que da Coab. Porém, o condomínio era R$900. Porque estava com um rateio lá que eu não sei do que. Isso que alugavam a torre pra TIM. Ou seja, e se a TIM decide sair a qualquer momento? E aí eu lembro que ele falou assim, o próprio corretor falou assim, o aluguel desse aqui é muito salgado pra não ter piscina, pra não ter nada. Por quê? Estava no momento de obra, tampando as garagens, reformando tudo, porque era um prédio já antigo, trocando muita coisa. Gente, R$900. Não tinha nada, não tinha uma piscina, um parquinho. Mas tinha porteiro, né? Porque hoje em dia... Na época eu acho que não era tão comum não ter porteiro. Hoje em dia já é mais comum, né? Esses negócios de eletrônica aí, portaria eletrônica. Mas na época não era tão comum, não. Não que eu saiba, assim. Sempre tinha um porteiro. Mas mesmo assim, eu lembro até hoje. 900, mas era lindo, gente. Ai, eu não tenho esses vídeos, senão eu mostrava pra vocês. Porque com esse negócio de memória, eu fui excluindo tanta coisa do meu outro telefone... que aí eu não tinha, mas era lindo, eu lembro. Era tão bonito, e ele já vinha praticamente pronto, porque a pessoa que tava alugando morava lá e não ia mais morar. Então ela deixou a cozinha, ela deixou o piso que era laminado, e era um laminado lindo, begezinho lindo.
Era muito bonito o apartamento. O banheiro era lindo, as louças do banheiro eram lindas. E eu gostei muito. Eu lembro até hoje. Gente, eu tô me arrepiando que eu preciso cagar. Vocês me esperam aí ou vocês não querem mais conversar? Espera aí que eu preciso ir no banheiro. Porque comeu, né? Vocês sabem, comeu é igual o pato. Já volto. Voltei, gente. Demorei porque eu tô menstruada. Aí tem que trocar o moldes, tem que fazer tudo. Um saco. Deixa eu ver onde eu parei. Caro mesmo. Aí você não paga aluguel, né? Não. Levamos ver Tereza. O povo todo tá dormindo. Como que vamos ver Tereza? O povo tudo tá dormindo. Que eu fiquei falando mais do que a nega do leite. Amanhã eu vou matizar meu cabelo. Vamos amanhã a gente vê, gente. Porque já vai dar 11 horas. Aí eu vou fazer os negócios lá do Facebook. Fazer as coisas do Facebook. E vou ver se eu crio vergonha na cara pra editar vídeo aqui pro TikTok, né? Porque ontem eu não postei. Hoje ainda não postei nada também. E eu tenho vídeo gravado. Eu tenho que editar e narrar. Vou ver se eu crio vergonha na cara. Mas é porque eu tô focando nos negócios lá do Facebook. E aí eu não consegui tempo nem coragem pra editar aqueles brutos tudo que eu tenho pra editar. Vou te seguir lá no Face. Me segue, Grazi, porque lá eu faço um dinheirinho. É, amanhã a gente vê Tereza. Amanhã a gente vê Tereza, que é porque o pessoal foi tudo dormir. A Raíl já deve ter dormido com o celular ligado aqui, que é a cara dela fazer isso. Tá bom, gente? Então vou lá pra resolver os negócios aqui. Se eu postar vídeo ainda, se eu conseguir editar, depois eu fazer os negócios do Facebook e eu postar, aí eu aviso vocês lá na nossa comunidade que eu postei o vídeo. Tá bom? Thalita! Aí eu aviso vocês. Tchau, gente. Beijo. Amo vocês. Fui.
Boa noite, Carol. Thalita, Luma, Van.